Então, como é que a gente escreve esse termo Q aqui, né? Como é que a gente escreve esse termo Q? Então, se vocês lembrarem de Transcal, vou escrever aqui. A gente vai mostrar isso, tá? Eu vou mostrar isso já. Mas, enfim, se vocês lembrarem de Transcal, deixa eu escrever aqui. Transcal, transferência de calor, né? Como é que a gente vê, como é que a gente aprende quanto vale esse termo? A gente costuma escrever ele assim, ó. A gente costuma escrever Q ponto, que é um escalar, taxa de transferência de calor, né? A gente costuma escrever ele como dependendo de um vetor, né? Fluxo de calor, né? Então a gente costuma escrever ele assim, né? Menos, né? O divergente, né? De um vetor, opa, aqui é um Q, tá? Desculpa, de um vetor fluxo de calor, né? Num dado aqui volume, né? E esse vetor fluxo de calor, então isso aqui a gente vai mostrar, né? Mas o que eu não vou mostrar agora e que vocês viram, né? Em Transcal é que o meu vetor fluxo de calor, né, ele é uma constante com menos o gradiente da temperatura. Né? Isso aqui a gente chama de quê? De lei de Fourier, né? Certo? Essa aqui é a nossa lei de Fourier. Né? Então, o que a lei de Fourier fala? Né? Ela é até intuitiva. Né? Se eu tenho um gradiente de temperatura, e vocês sabem, né? A gente sabe desde termodinâmica que o fluxo de calor vai da temperatura mais alta para mais baixa. Né? Então, o meu fluxo de calor ele é proporcional ao gradiente de temperatura com sinal negativo, certo? Porque ele vai da temperatura mais alta para mais baixa, não da mais baixa para mais alta. Então, o fluxo de calor vai no sentido contrário do gradiente de temperatura. Né? Então, esse sinal negativo, gradiente de temperatura, isso é meio lógico, né? E a lei de Fourier diz simplesmente que é proporcional, tem um termo aqui que é a condutividade térmica, né? Então, cada material tem um K diferente, né? Então, pega um material homogêneo, ele tem um valor de K. Então, quanto maior esse valor, maior é mais intenso esse vetor fluxo de calor, né? Então, né, você pega para o aço, alumínio, né? Para o metal ele é alto, para um plástico ele é mais baixo, certo? Então, isso aqui me dá intensidade, depende do material, e para qualquer material, né, vai na direção contrária do gradiente de temperatura. Tá? E aí, quando eu jogo isso aqui, eu vejo que o meu fluxo de calor, ó, quando eu jogar na equação de cima, né, ele é maior, né, ou menor, conforme, né, eu tenho um gradiente maior ou menor de temperatura, o que faz sentido, maior gradiente de temperatura, maior fluxo de calor, e vai depender do material. Né? Então, material condutivo, por exemplo, um metal, vai ser alto, e um material que não é condutivo, como por exemplo um plástico, né, vai ser baixo. Então, se eu substituir aqui em cima, ó, lembrando que isso aqui é um vetor, né, certo? Gradiente me dá um vetor, né? Gradiente de um escalar. Temperatura é um escalar, gradiente de temperatura me dá um vetor, certo? Aqui esse K é um escalar. Condutividade térmica, né? Então, vou pegar aqui ó, o K, envolvendo aqui, ó. Isso aqui é a nossa condutividade térmica. Isso é uma constante. Uma constante condutividade térmica. Né? Quando eu substituir, isso vai me dar um escalar, porque é o divergente de um vetor. Né? Então, se eu olhar ó, esse meu Q ponto, ele é igual simplesmente ao quê? A integral de K, isso aqui é uma constante, né? Laplaciano de T. Né? Quanto é que dá o divergente do gradiente? Né? Isso me dá um Laplaciano. Né? Laplaciano de T. Certo? Tá bom. Mas para a gente não ficar só na, né? Então isso aqui vocês já sabem, né? Se vocês pegarem um livro de Transcal vai estar lá, mas a gente pode tentar enxergar isso aqui. Também nada impede que a gente volte. Então eu pego aqui, ó. Então a ideia é essa, ó, a gente entender, né? Eu pego a minha partícula aqui que está no meio do meu escoamento, certo? Aí eu dei um zoom na minha partícula, né? Isso aqui é um zoom da partícula, né? Aqui eu mostrei ela se movendo em cima. Essa aqui embaixo é só um zoom, né? Não é que ela veio para cá, isso aqui é um zoom, né? Esse zoom da partícula mostra que a partícula está sujeita não só a velocidade diferente, mas eu posso ter temperaturas diferentes na face dela. E aí ela vai estar sujeita, né, à condução térmica, certo? Então, como isso aqui é um elemento infinitesimal, né, se eu chamar, por exemplo, isso aqui, ó,
Se eu pego e chamo essa distância aqui, ó, de dx, ó, por exemplo. Então, eu vou fazer só em x, depois em y e z igual, né? E eu aplico expansão em série de Taylor. Né? A gente pode fazer isso, um elemento infinitesimal, né? A gente vem fazendo isso direto. Aí eu pego assim, o que está entrando de fluxo de calor nessa fase? Nessa face, né? Lembrando que o fluxo de calor, né? Ele é aqui, né? Esse termo aqui, ele é um vetor, né? A taxa de transferência de calor é um escalar, mas a gente define, né, o fluxo de calor como um vetor, né? Então, nessa face aqui, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter a componente x dele, certo? E o que está entrando? Qual seria, o que está entrando aqui? Eu tenho ele vezes uma área, né? Então, eu tenho a componente x dele vezes uma área. Quem é a área aqui? Ó? Então, isso aqui seria o meu, se a gente pensar, isso aqui seria um dy, né? Isso aqui um dz, certo? Então, seria ele vezes a área. A área vai ser, né? Olhando aqui, atravessando em x, né? Como é que eu escrevo isso? dy dz, certo? dy dz. Maravilha. E saindo aqui, ó, por essa face, né? Como é que eu escrevo isso? Então, eu vou puxar aqui só para poder escrever, tá? Não é que ele está vindo para cá. Eu estou puxando uma seta para simplesmente poder escrever, senão não cabe ali, né? Então, se eu fizer a expansão em série de Taylor, né? Eu pego o meu qx mais, né, a derivada direcional dele em x vezes o quanto ele se deslocou, dqx dx, certo? Vezes a área, que é a mesma, dy dz. Né? Então, por convenção de sinal, como é que a gente define o fluxo de calor em x? Né? É o que entrou menos o que saiu. Né? Como é que se dá essa transferência de calor pela convenção? Né? Ela vai se dar dessa forma. Então, se eu pegar a componente x, tentar puxar para cá para caber. Então, se eu pegar a componente x, né, eu vou fazer assim, ó, alguma coisa desse tipo. Dq componente x, ou só devido à componente x, né? Eu estou pegando um elemento diferencial dessa taxa de transferência de calor só considerando a direção x, né? Ele seria quem? Ele seria o Q que entra em x, o Qx, digamos assim, que entra, né? Menos o Qx vezes a área na saída, né? Na saída, vamos por assim. Pela convenção de sinal, né? Taxa de transferência de calor é o que entra menos o que sai, né? É diferente da convenção de trabalho, por exemplo, né? E aí, se a gente fizer aqui, ó, quanto que entra em x é isso aqui, quanto que sai em x é isso aqui. Tem um termo que se repete, ó. Esse termo aqui ele se repete. Quando eu subtrair, só vai sobrar esse termo aqui, né? Com sinal negativo, né? Que é o que entra menos o que sai. Então, isso aqui vai me dar, né? Vai me dar isso aqui, ó, menos dq, a gente está pegando só a componente x, ó, certo? dv, né? dx, dy, dz é dv, né? É o volume, né? Então, é isso aqui que sobrou. Certo? Se eu fizer em y e em z, é só trocar o índice, né? Em y vai aparecer y aqui, em z vai aparecer z aqui. Certo? Simples assim. De forma que se eu pegar agora, considerando as três componentes, né? Se a gente considerar as três componentes, a gente pode escrever assim, né? Logo, né? Para as três componentes, a gente pode escrever que o meu dq, né? Ele era quem? Era esse vetor do que entra. Aí eu considero aqui as três componentes, né? Menos o que sai, né? E aí eu vou fazer isso que a gente acabou de fazer para as três componentes, né? E isso vai me dar o quê? Se eu fizer para as três componentes, a gente vai achar isso aqui, né? É o que eu falei, a gente só muda o índice, né? Eu tô pegando as três componentes agora. Em x, em y e em z. Né? Lembrando que esses aqui são índices, né? Esses três são índices, isso aqui é derivado em x, y, z. Né? E o nosso dv, né? dv. Certo?
E quanto isso vale, né? Isso aqui é o nosso divergente, né? Certo? Isso aqui é o nosso divergente de quê, né? Opa, divergente de quê? Certo? Então, se isso aqui é um dq, se isso aqui é um dq, que me dá isso aqui, o q é a integral disso aqui, certo? Então, a gente chega à conclusão que o nosso q é igual à integral do divergente de q dv, o nosso v é o nosso volume de controle infinitesimal, né? Com sinal negativo, desculpa, ó, esqueci do sinal negativo, né? Tá vendo? Um sinal negativo aqui. Certo? Sendo que a gente viu que esse Q, pela lei de Fourier, ele é igual a menos K gradiente de T. Né? E a gente chega então à conclusão, eu tinha feito referência aos cursos de Transcal, mas a gente mostrou aqui, né? Certo? Então, volume de controle, né? Menos com menos dá mais, o K é uma constante, K Laplaciano de T dV. Então, essa aqui é o que a gente vai substituir lá naquela equação, né? Em que eu falei, a gente mostrou que esse termo, esse lado direito já estava no formato que a gente queria, como integral de volume. Já obtivemos, então, né, a nossa taxa de transferência de calor como uma integral de volume. Então, tá ela aqui, a gente vai substituir. Então, falta a gente achar, então, quem é o nosso trabalho de... Quem a gente está chamando de trabalho de eixo. Tá? E é o que a gente vai fazer na sequência.